partir de 1973, durante a ditadura militar brasileira, a França foi o país em que se concentrou o maior número de exilados brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades francesas buscaram não se manifestar sobre a conjuntura política brasileira da época, com o intuito de manter a regularidade de suas relações com o nosso país. Mas será que foi um período tão simples assim? A relação entre a França e o Brasil durante a ditadura militar é o tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, e o nosso convidado é o historiador Paulo César Gomes, idealizador e editor-chefe do site História da Ditadura. Com relação aos desafios mais recentes na produção de historiografia sobre a ditadura militar no Brasil, curiosamente, esses desafios não vêm propriamente de uma questão acadêmica, mas a gente pode observar que eles se devem sobretudo à interferência do governo atual nas pesquisas, não apenas nos cortes de verba para a produção de conhecimento universitário, mas um controle ideológico dos temas que devem ou não ser pesquisados. A historiografia da ditadura é atingida diretamente por esse cenário, sobretudo se consideramos que vivemos uma política oficial de negacionismo histórico. Nós temos um governo que não apenas nega que houve uma ditadura no Brasil, mas que exalta a violência praticada por agentes do Estado, não apenas durante a ditadura, mas em diversos outros períodos da história brasileira. Como todo mundo deve ter visto já em algum momento dos últimos tempos, há uma exaltação até mesmo da prática da tortura, que é um crime contra a humanidade. Ou seja, foi torturado quem estava fazendo alguma coisa errada. Então, a culpa é atribuída à vítima de tortura e não ao agente do Estado que a praticou. O que também a gente pode associar a uma prática de impunidade que foi muito influenciada pela forma como ocorreu a transição democrática brasileira, sobretudo a lei de anistia. Bom, de certo, essa é uma estratégia de uso político do passado por parte desse governo para legitimar práticas violentas no presente. E isso acaba não se restringindo aos grupos do Estado que possuem um monopólio legal da violência, como é o caso dos militares e das forças policiais, mas acaba encorajando os cidadãos comuns a agirem de maneira violenta contra outros cidadãos. Obviamente, os grupos mais atingidos são, como sempre, os setores mais frágeis, as minorias, ou seja, populações socialmente marginalizadas, negros, mulheres e indivíduos de gêneros não normativos. A busca por uma releitura falseada do passado brasileiro é muito evidente. Há um claro movimento para se criar um passado mítico que, de fato, nunca existiu. E, com isso, essa perspectiva acaba desconsiderando décadas de pesquisas historiográficas sérias e comprometidas com o rigor metodológico. É preciso lembrar que muitas áreas da historiografia brasileira, como é o caso dos estudos sobre a escravidão, têm um forte reconhecimento e respaldo internacional. Bom, nesse sentido, há uma clara mudança nas dificuldades vividas pela produção historiográfica da ditadura no período logo após a abertura política e hoje. Antes, havia muita dificuldade de acesso aos documentos históricos. Houve um esforço enorme de setores da sociedade civil, de familiares de mortos e desaparecidos, bem como da própria comunidade acadêmica, para que os acervos da ditadura, os documentos secretos da ditadura fossem liberados para consulta pública. Claro que esse problema ainda não está resolvido, já que os documentos propriamente produzidos por órgãos militares de segurança e informações ainda não são acessíveis. De todo modo, a gente não pode ignorar que houve muitos avanços. É possível dizer que, com todos esses problemas que nós já sabemos que a Comissão da Verdade teve e viveu e enfrentou, e isso gerou muitas críticas de diversos setores da sociedade, inclusive setores da academia, a Comissão Nacional da Verdade teve uma grande importância na ampla disponibilização de fontes, não apenas para pesquisa histórica, mas também para que cidadãos pudessem garantir seus direitos através desses documentos. A gente não pode esquecer que a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade foi assinada pela presidente Dilma no mesmo dia em que a Lei de Acesso à Informação.
que sem dúvida foi um marco histórico para a transparência da administração pública brasileira. E isso é menos comum que a gente imagina ao redor do mundo. Bom, dito isso, é preciso lembrar que apesar da grande quantidade de pesquisas de ótima qualidade sobre a ditadura militar, muito ainda falta ser explorado. Aqui eu vou me ater apenas a uma dessas várias possibilidades de pesquisa, que é o tema das relações exteriores do Brasil. Há ainda poucos estudos que exploram como se deram as relações políticas do Brasil com os países da Europa Ocidental, por exemplo, ou com os países comunistas, e até mesmo como o Brasil se portou diante das instâncias internacionais ligadas à ONU, sobretudo quando houve denúncias de violações aos direitos humanos, principalmente tortura, assassinato e desaparecimento forçado de pessoas e massacre às populações indígenas. Foi por essa razão que, na minha tese de doutorado, defendida em 2017, eu optei por estudar as relações da ditadura militar com a França. Em poucas palavras, o que me interessava era investigar de que modo essas relações poderiam ter sido afetadas em um momento tão delicado da história brasileira. A França, comprovadamente, recebeu o maior número de exilados brasileiros, ficando apenas atrás do Uruguai. Ao mesmo tempo, a imprensa francesa, mesmo a mais conservadora, foi bastante crítica não apenas ao golpe de 64, mas aos arbítrios praticados pelos militares ao longo do regime. Essa foi uma constante. Essa configuração gerava certa pressão por parte da sociedade civil francesa para que o governo se pronunciasse publicamente a respeito da ditadura brasileira, de preferência de modo condenatório. E havia muita pressão, há documentos que comprovam essa pressão, de cartas de setores da sociedade civil francesa para a embaixada brasileira, por exemplo, ou mesmo para o Ministério do Interior ou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. No entanto, em nenhum momento o governo francês agiu dessa forma, porque sempre alegou que deveria obedecer ao princípio de não intervenção nas questões internas de outros países, o que a gente sabe que é uma decisão estritamente política, já que em outros momentos essa intervenção ocorre, quando é do interesse do próprio país. Hoje, após essa pesquisa, é possível observar que, de fato, o que prevaleceu foram os interesses comerciais e financeiros da França com relação ao Brasil, principalmente com relação ao comércio de armas, de armamentos militares, para ser mais específico. Bom, para finalizar, eu gostaria de observar que toda a atual configuração política do Brasil tem gerado uma sensação de fracasso por parte dos profissionais de história. Isso é bastante notável nas entrevistas, nos pronunciamentos públicos de historiadores, historiadoras, professores e demais profissionais que são especializados em história. Bom, dessa forma é possível observar que nós temos uma proliferação de projetos que se encaixam nesse amplo guarda-chuva do que se chama história pública, que possui muitas vertentes e é bastante difícil definir exatamente o que seria história pública. No meu caso, desde 2016, eu venho desenvolvendo um projeto chamado História da Ditadura. É um site de divulgação científica do conhecimento histórico com a tentativa de atingir públicos mais amplos. O desafio é diário, pois simplesmente o que eu observo e o que nós vamos observando, né, eu e os meus colegas que estamos trabalhando com esse tipo de projeto, é que nós simplesmente não sabemos falar com o público para além dos nossos próprios pares. Nós não aprendemos a fazer isso. A cultura do encastelamento universitário ainda é muito forte no Brasil e não é nada fácil ultrapassar os muros das universidades para chegar à comunidade, que é aquela a quem nós devemos, né, o retorno de todo o investimento que era feito, né, agora não mais, na produção de conhecimento, na produção científica. De toda forma, muitos esforços vêm sendo feitos, né? Basta procurar na internet e há todos os tipos de projetos. Alguns sérios, feitos por profissionais comprometidos, outros não tanto, mas de toda forma, eu acho que logo nós teremos mais sucesso nessas iniciativas, sobretudo porque não nos encontramos em um contexto de normalidade democrática. Em suma, é um contexto de disputa de narrativas. Eu,
eu realmente não tenho dúvida de que os profissionais de história, com toda a sólida formação que nós recebemos, somos os mais aptos para ganhar essa disputa, mesmo que isso não seja uma tarefa simples e nem vai acontecer de uma hora para outra. Desde a semana do dia 23 de março, agora, nós iniciamos um projeto chamado História em Quarentena, que é uma iniciativa idealizada por pesquisadores brasileiros e estrangeiros e coordenada por mim e também pelos historiadores Carlos Trinidad, que é espanhol, mas trabalha como pesquisador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, o Lucas Pedretti, que é doutorando no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e a Melanie Tulot, que é doutora pelo Instituto de Altos Estudos na América Latina, em Paris. Esse projeto tem o intuito de produzir e divulgar conhecimento histórico pelas mídias digitais nesse momento em que há recomendação por parte de organismos internacionais de saúde pública para que haja o isolamento social, o que nem sempre é cumprido e nem sempre é apoiado pelo governo brasileiro. Então, nesse sentido, nós estamos mobilizando uma série de pesquisadores de diversos países que vêm falando sobre temas históricos variados, por meio de lives e debates que são disponibilizados gratuitamente para quem tiver interesse. Bom, é bastante difícil responder de modo genérico a essa questão de como o governo brasileiro estabeleceu relações com outros países durante a ditadura, mesmo porque não houve um comportamento unívoco com relação a todos os países. Além disso, as relações com determinados países variaram muito ao longo do tempo. O caso dos Estados Unidos é bastante emblemático. No governo de Castelo Branco, houve uma relação de muita proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos. É preciso lembrar que Castelo Branco adotou políticas de caráter liberal, políticas econômicas de caráter liberal, para ser mais específico. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos não apenas apoiou o golpe de 64, mas como interferiu, financiando mesmo as campanhas de desestabilização que levaram à queda de João Goulart. Mesmo assim, houve períodos de afastamento entre o Brasil e os Estados Unidos, e até mesmo de conflitos, que foi o caso ocorrido durante o governo de Jimmy Carter, já nos anos 70, quando ele começou a encampar o tema dos direitos humanos, causando bastante desconforto com relação ao Brasil. Bom, de modo bem superficial, o Brasil buscou ter uma postura bastante pragmática em suas relações internacionais durante a ditadura. Na maior parte do período, houve uma postura de defender os interesses nacionais, o que é uma característica que foi totalmente abandonada pelo governo atual, que de maneira muito subserviente e desequilibrada busca manter relações privilegiadas com os Estados Unidos, nem sempre com sucesso. Da mesma forma, a preocupação que os militares tinham de preservar uma imagem positiva do Brasil no exterior, não apenas promovendo uma imagem positiva, mas também buscando evitar que imagens depreciativas fossem divulgadas, esse tipo de preocupação não faz parte mais do governo atual. A ditadura negou constantemente que nós vivíamos sob um regime autoritário e, sobretudo, negou que o governo brasileiro praticasse tortura. Nesse sentido, essas questões não mobilizam de forma alguma o governo de Bolsonaro, que se mostra fraco, sem ter medo de se mostrar dessa maneira e, ao mesmo tempo, não se envergonha de mostrar seu despreparo e seu viés autoritário diante do mundo. Com relação à França especificamente, o meu tema de pesquisa, o que eu pude observar é que houve um esforço constante por parte dos dois países, tanto o Brasil quanto a França, para manter a normalidade de suas relações, havendo um esforço de impedir que as questões internas da ditadura e suas repercussões no exterior atrapalhassem, sobretudo, os interesses da França no Brasil. Bem, para avaliar o papel de intelectuais e políticos nas relações exteriores brasileiras, é preciso esclarecer que
nós não podemos considerar esses dois grupos como conjuntos homogêneos. Desde os primeiros momentos após o golpe, vários intelectuais brasileiros deixaram o Brasil, seja por opção ou de maneira forçada, para tentar se proteger das perseguições políticas. Alguns deles já tinham projeção internacional, como é o caso, são casos notórios, por exemplo, Paulo Freire, Josué de Castro e Celso Furtado. Esses partiram logo no início, quer dizer, no caso de Josué de Castro, que já estava no exterior, ou seja, nesse período ele representava o governo brasileiro em organizações internacionais, Josué de Castro nem mesmo pôde voltar ao Brasil. Inclusive, ele morreu no exterior sem nunca ter conseguido voltar ao Brasil. Bom, no caso de políticos, houve também uma leva importante deles que partiram logo depois do golpe. Normalmente eram aqueles que tinham alguma ligação com o governo deposto ou tinham algum tipo de acusação, né, por parte da ditadura que se instaurou após o golpe, como é o caso de Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart e tantos outros. Bom, de todo modo, ao longo dos anos da ditadura, outros intelectuais e políticos continuaram um movimento de buscar no exterior uma proteção que não encontravam no Brasil, no período ditatorial. Como eu disse lá no início, não é possível afirmar que todos eles tiveram uma atitude unívoca no exterior, mas é certo afirmar que muitos atuaram de maneira bastante importante para denunciar em âmbito internacional as ações arbitrárias que vinham ocorrendo no Brasil, mas que eram abafadas pelo governo, obviamente, de diversas maneiras, né? As denúncias costumavam chocar a opinião pública internacional, sobretudo quando se tratava de assassinatos políticos, desaparecimentos forçados, tortura e, sobretudo, talvez, massacres a populações indígenas, que é um tema muito sensível em âmbito internacional e continua sendo até hoje. Em contrapartida, não há dúvida de que intelectuais e políticos ligados à ditadura foram fundamentais para a manutenção da legitimidade do regime. Eu, particularmente, nunca estudei isso a fundo, mas há muitas pesquisas que tratam desse tema, tanto no âmbito cultural como no âmbito político. Aqui eu lembro da pesquisa da professora Tatiana Maia, da PUC do Rio Grande do Sul, que trata do Conselho Federal de Cultura e toda a complexidade que envolveu esse órgão, que estava ligado ao governo e era composto por diversos intelectuais. O que eu posso falar com base nas minhas pesquisas especificamente é que os diplomatas, que são uma espécie de intelectuais orgânicos, atuaram em sua maior parte alinhados aos militares. Isso de fato não é exatamente uma surpresa, né? Já que é o papel da diplomacia defender os interesses do país no exterior. O que espanta é que essa participação foi constantemente negada pelo Itamaraty, que construiu para si uma memória de uma instituição apolítica, que sempre serviu aos interesses do Estado e nunca agiu de acordo com as flutuações ideológicas dos diferentes governos. A análise da documentação produzida por esse órgão, pelo Itamaraty, digamos, ao lado de outras fontes, como depoimentos, enfim, e documentos produzidos por outros órgãos, contradiz frontalmente essa imagem que o Itamaraty buscou construir ao longo da sua história, né? Uma imagem que distorce a realidade e é uma construção de memória. O que a gente pode afirmar com certeza, com base em documentos e em pesquisas metodologicamente comprometidas, é que o Itamaraty, os seus diplomatas e as representações brasileiras no exterior agiram sim com base na lógica da segurança nacional, obedecendo fielmente às diretrizes determinadas pelo Serviço Nacional de Informações, o SNI, que era, como nós sabemos, a cabeça do sistema de espionagem da ditadura. Bom, as relações entre o Estado e a imprensa brasileira durante a ditadura são bastante conhecidas. Montou-se um complexo sistema de censura que incluía o cerceamento da livre circulação de informações, tanto por questões políticas quanto morais. Os trabalhos especializados, que são muitos nesse momento, apontam para especificidades entre as diversas formas de censura existentes no período. Censura à imprensa, censura a diversões públicas de maneira geral e por aí vai.
Nesse sentido, a produção de opinião sobre relações internacionais e política externa ficou muito fragilizado, sendo que a imprensa teve um papel muito pouco significativo na maior parte da ditadura com relação a esse tema, das relações internacionais e política externa. Já com relação à imprensa estrangeira, a questão muda muito sensivelmente. Muitos veículos da imprensa internacional com repercussão no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, fizeram denúncias contundentes contra a ditadura. Isso, de fato, preocupou os governantes brasileiros, que, tradicionalmente, ao contrário do que vivemos no governo atual, sempre tiveram um enorme zelo pela imagem externa do Brasil. Houve um esforço constante para negar que houvesse uma ditadura, reforçando a suposta existência de um regime democrático, assim como tentaram constantemente negar a prática de tortura. Por conta disso, os esforços do governo brasileiro por meio do Itamaraty para não apenas tentar impedir divulgações de matérias negativas sobre o Brasil no exterior, acabou patrocinando grandes campanhas para tentar melhorar a imagem internacional do país. Foi bastante frequente isso brasileiros intercedessem junto a órgãos de imprensa estrangeira para pedir moderação do tom das críticas feitas ao Brasil. Na maior parte das vezes, como se tratavam de países democráticos, essas tentativas não tiveram sucesso. Esse episódio foi produzido pela AMPU Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.